que está preservando, sendo casta. E quando eu falo isso, não é somente a virgindade, é a pureza na mente, a pureza no coração, a pureza nas intenções, a pureza nos relacionamentos, é a pureza. Então Jesus, ele vem buscar uma virgem. Posso ouvir um amém, gente? É como ele diz lá, o apóstolo Paulo diz, que ele vem, ele fala assim, vocês estão sendo santificados pela lavagem da água da palavra, a fim de apresentar vocês sem mancha, sem mácula, e sem ruga. Então Jesus não vem buscar uma prostituta. Jesus não vem buscar uma igreja imoral, depravada, que gosta de pornografia. Ele vem buscar uma virgem santa. Posso ouvir amém, gente? Mas você percebe que a parábola das 10 virgens, o que diferencia 5 virgens das outras 5 virgens, é que as 10 eram virgens, as 10 eram puras, mas somente 5 delas estavam com óleo na lâmpada. Significa o quê? Não basta ser virgem, não basta ser somente pura, você tem que ter fogo na lâmpada. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então Jesus não vem buscar somente uma igreja virgem, ele vem buscar uma igreja que ama o fogo, que busca o fogo de Deus. Você percebe? Lembra quando Paulo diz, vocês serão salvos todavia pelo fogo. Jesus uma vez diz assim, olha, tende sal em vocês. Bom é o sal, mas se o sal perder o valor, para nada ele presta. Assim, bom é o sal. Bom é o sal. Todavia, vocês serão salgados pelo fogo. A maneira de restaurar o poder do sal, de restaurar o impacto do sal, ou a salinidade do sal, aonde o sal volta a dar gosto, aonde o sal preserva o que é morto. O sal, ele conduz energia elétrica, porque ele, na composição dele, não é só sal, ele é água. Então ele diz o seguinte, a única maneira de restaurar o sabor do sal é pelo fogo. Então é o fogo acendendo de novo. Jesus não vem buscar somente uma igreja virgem, ele vem buscar uma igreja que ama, que queima para Deus. Aleluia, gente. Eu ia falar sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso. Esse cara é um maluco. E a terceira palavra que eu acho que eu queria falar sobre isso nessa noite. Vamos ler junto? 1, 2, 3. De novo. É homem de guerra. Senhor é o seu nome. Eu tenho compreendido, sabe, irmãos, que o ambiente do reino de Deus, a igreja, eu sou pastor há 34 anos, né? Estou indo para o 35º ano de ministério. Eu vou fazer agora, no mês de abril, 62 anos de idade. Eu sou casado com a mesma mulher há 34 anos. Quem não fala um amém é inveja. Ontem nós fizemos 34 anos de casamento, de vida conjugal. E eu acho assim que uma das marcas de um homem de Deus é que ele é marido de uma só mulher. Eu nunca tive outra, né? Muitos pastores, eles se tornam reprovados
quando ele fala marido de uma só mulher que casou só uma vez, não casou duas, não casou três, só casou uma vez. E uma pessoa, quando ela se inclina para isso, ela perde o privilégio do ministério. Então ela tem que escolher. Se ele quer ser um homem de Deus, ele precisa preservar, salvar o casamento, investir no casamento, curar o casamento, porque o homem de Deus precisa ser marido de uma mulher só. E nós fizemos ontem 34 anos. Dá uma salva de palmas. A Neiva é uma anja. A Neiva é uma anja. Nós somos avós de 3 netinhos, né? Mas nesses anos todos como pastor, eu acho que eu já vi todo tipo de modelo de igreja em células, quando era grupo familiar, quando era grupo caseiro, depois virou célula, de célula virou pequeno grupo. As pessoas, os nomes foram mudando com o tempo, mas tudo que fazem é a mesma coisa, desde antes. E nesse tempo, irmãos, quando a gente começa a trabalhar muito com grupo pequeno, com célula, com discipulado, você precisa entender que a igreja é uma família. Ela não é a igreja não é um lugar para você frequentar, né? Onde você ouve uma boa palavra. Tem gente que fala assim: e de que igreja que você é? Eu passo ali, mas na terça-feira eu estou no outro lugar, na quarta-feira eu estou no outro lugar. Então a igreja não é um lugar onde a pessoa frequenta. A igreja não é um lugar onde ela vai ouvir música. A igreja não é um lugar onde ela quer ouvir uma boa pregação. A igreja é uma família da qual a pessoa precisa pertencer. É diferente, muda totalmente o contexto disso. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vocês não são mais nem estrangeiros e nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. E eu gosto dessa ideia de família. Eu gosto dessa ideia porque a ideia da igreja ser uma família, ela aproxima a gente. É como aquele salmo de Davi: o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou o ninho, e eu encontrei os seus altares. A casa, porque a casa é esse lugar de acolhimento, de lugar de você ser aceito, de você ser cuidado. Porque quando eu falo em casa, eu penso na família, irmãos. Não é verdade, irmãos? Eu penso na minha casa. Eu me lembro assim, porque na casa você tem porta, na casa você tem janela, na casa você tem muro. Então a porta, a janela e o muro de uma casa não é para impedir a pessoa de sair, mas é para proteger aquela pessoa. E às vezes as pessoas não entendem isso. A casa é esse lugar. E quando a visão de Davi, do salmista, o pardal encontrou a casa, é uma benção. Quando você chega na igreja, você encontra uma casa. Um ambiente de casa, um ambiente de família, de coração no coração, da vida na vida, o lugar de relacionamento, o lugar onde você é aceito, onde você é compreendido. É uma bênção isso, irmãos. Olhar a igreja como família é uma bênção, irmãos. É por isso que Jesus, no livro de Hebreus, é assim: Jesus, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porque Jesus, antes dele morrer e ressuscitar, ele era o unigênito do Pai. Ele era o único Filho de Deus. Mas na sua morte, na sua ressurreição, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, como diz Romanos 8. Ele diz assim: porquanto os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro ou o primogênito entre muitos irmãos. Então a igreja, Deus, nosso Pai, Ele criou essa família linda aqui. Aleluia, gente. Como é bom pensar na igreja como uma família. Eu gosto demais disso. Por isso, quando ele diz: o pardal encontrou a casa, como é bom encontrar uma casa, né? Eu vim em janeiro procurar a casa. Eu estou voltei para Belo Horizonte. Já voltamos, né, para Belo Horizonte. Chegamos ontem, né? A nossa mudança vai ser descarregada lá no bairro Santo Antônio, lá na Zona Sul, lá de Belo Horizonte.
nós vamos morar lá. E como é bom encontrar uma casa. Chegar numa casa, você ser acolhido. A pior coisa que existe é você entrar dentro de um ambiente onde ninguém olha para você, ninguém se importa com você, ninguém cumprimenta você. Você é mais um no meio da multidão. Isso não é a igreja. Isso pode ser qualquer coisa, menos a igreja. A igreja é uma família do qual você pode pertencer, onde você se sinta amado, onde você se sente compreendido, onde você aceita, se é preto, é branco, é rico, é pobre, você é aceito ali. Ninguém está olhando para isso, ninguém se importa com isso. Você é aceito. Você pode chegar com o nariz pingando sangue, tanto cheirar cocaína, você vai ser aceito, você vai ser amado. A igreja é assim, porque ela é a casa. Mas ela é um ninho também. E eu gosto do ninho, porque o ninho é lugar de transformação. Um pássaro, a ave mãe, ela prepara o ninho, ela cria aquele ambiente fofo, agradável, quente, não é verdade? O pássaro nasce, ele sai da casca do ovo, aquele bicho feio, parece o Satanás, feio demais, não é verdade? Pelancudo, né? Eu lembro assim, meu menino, hoje ele ficou bonito, né? É pai agora, tal. Mas meu pai falava assim, meu filho, eu amo seu filho, mas ele é muito feio. Porque, e é verdade. E ele falava assim, quando alguém falava assim, você parece com seu pai, Jonathan. Ele falava assim, tio, mas o importante é ter saúde. Não precisa ser bonito. Giovanni é bonitão, né? Bonito, de olhos claros, né? Mas a Cláudia que ajudou. Né? Você percebe, irmãos? Porque o ninho, o que é o ninho? A pessoa nasce, quando você nasce nesse ambiente chamado igreja, a igreja é um ninho, não é verdade? Você nasce todo troncho, feio, mas na medida que você vai crescendo, vai havendo aquela transformação. Porque o ninho é esse lugar de você ser transformado. Não é lugar de mutação, porque você não deixa de ser pássaro. Você não é uma lagarta que vira uma borboleta. Não estou dizendo isso. Mas o ninho é esse lugar onde você vai crescendo. Na medida que você vai crescendo, e a mãe, a ave mãe, ela vai alimentar no ninho, ela cuida de você no ninho, ela protege você no ninho. E a igreja tem que ser esse ninho. Posso ouvir um amém, gente? Mas uma hora você tem que sair para fora do ninho, porque você só vai aprender a voar. E a ave mãe, quando ela percebe que o pássaro está muito acomodado naquele ninho, ela começa a tirar tudo que dá conforto para ele, ela tira. Então ela vai tirando as penas, vai tirando tudo. E aqui, aquele lugar aconchegante fica um lugar incômodo. E a ave mãe joga ele para fora. E aí ele voa assim. A mãe pega, traz de volta para o ninho. Joga de novo. Aleluia. Às vezes a gente não entende quando a gente é lançado de um lugar para o outro, porque é a forma que Deus usa para trabalhar na sua vida, fazer você amadurecer, né? Você só vai aprender a voar fora do ninho. Você só vai aprender a se desenvolver fora do ninho. Não é no ninho, é fora do ninho. Posso ouvir um amém, gente? Quando eu penso na igreja, eu penso a igreja como uma casa, eu penso a igreja como uma igreja. Mas eu tenho pensado numa terceira hipótese. A igreja, ela precisa ser um exército. Porque o texto diz assim, o Senhor é varão de guerra. Ao mesmo tempo que a igreja é esse lugar confortável, que tem que ser uma casa, a igreja, você quando vem para o reino de Deus, você é inserido num ambiente de guerra, de luta, de confronto, o tempo todo. Por mais que a gente não queira enxergar a vida cristã debaixo de oposição e de guerra, é fácil entender isso quando Jesus diz assim, desde os dias de João se faz oposição ao reino de Deus. Quer dizer, desde a época de João Batista,
já havia oposição ao reino. Quer ver a verdade disso? João morreu decapitado por causa da mensagem do reino de Deus. Porque havia uma oposição, havia uma luta. Então, quando você vem para o reino de Deus, você é inserido automaticamente nesse ambiente de guerra. Não é só no ambiente de família. Na casa, você é mimado, você aprende a comer, você aprende a ter comportamento, você é disciplinado na casa, mas na guerra não. Preparar as pessoas. É como, eu estou dizendo isso, irmãos, porque em tempos modernos, como que as pessoas são frágeis? Como elas são frágeis? Elas não aguentam a pressão. Qualquer coisinha ela quer pedir para sair. Qualquer coisa ela vai fazer, ela não aguenta a pressão. É como o Provérbios diz: se te mostras fraco na hora da angústia, logo a tua força é pequena. A capacidade de resiliência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é medido, não é no tempo da bonança, é na hora da angústia. Então hoje, irmão, você não pode falar nada, você não pode confrontar uma pessoa, você não pode dizer a verdade para ela, elas não aguentam a verdade, elas não suportam ser chamadas a atenção, ainda que seja para o bem delas. Elas não aguentam a pressão. Para alguns de nós, às vezes, a palavra discipulado é um palavrão, porque você associa o discipulado com o discipulada. Porque tem discipuladores e discipuladores que não formam as pessoas, agridem, espancam, ofendem as pessoas. Mas eu queria que você pudesse pensar no reino de Deus do ponto de vista da guerra, irmãos. Da guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. O apóstolo Paulo, uma vez, ele disse assim, ó: irmãos, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes da maldade, contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Então a gente está no meio de uma guerra. Se eu perguntar aqui, quem aqui não está passando por uma guerra, algum nível de guerra, dificilmente alguém vai ficar com a mão abaixada. Porque a vida é guerra. Você levanta de manhã, é para a guerra. Agora você vai fazer o quê? Você vai encarar ou vai amarelar? Somos dois. O livro já fez efeito. Aleluia, gente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Se o nosso Deus é um Deus de guerra, você vai ser um frango do quê? Verdade, irmãos. Um povo frágil, meninos frágeis, mal do século, depressão, crise de ansiedade. Eu falasse para meu pai que eu estava com crise de ansiedade, eu tomava um tapa na venta, a crise ia embora. O que você tem? Tô ótimo, papai. E aí, ó? Meu pai era delegado de polícia. Era assim. Não é uma crítica, mas a gente tem que refletir nas coisas. A gente está fortalecendo a fragilidade das pessoas. E cada dia mais as pessoas estão mais frágeis. Porque elas não entenderam que o ambiente do reino de Deus é um ambiente de guerra, um ambiente de luta. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, diz assim: embora andando na carne,
Quer dizer, eu sou um homem, eu dirijo, eu ando na rua, eu sou um pai, eu sou avô, eu sou pastor, tenho medo, tenho lutas, limites, dificuldades, igual todo mundo. Às vezes o que diferencia você de mim é a responsabilidade que eu tenho no reino de Deus. O resto, nós somos iguais. O Espírito está sobre mim, está sobre você. A palavra que norteia a minha vida é a mesma palavra que pode nortear a sua. O Espírito Santo que mudou minha vida é o mesmo Espírito que pode mudar a tua. Não tem diferença nenhuma. Em responsabilidade, e no dia do juízo, a responsabilidade também vai ser maior. Porque a Bíblia diz que aqueles que ensinam no dia do juízo serão merecedores de maior rigor de juízo. Quer dizer, para quem gosta de pregar, gosta de falar, gosta de estar aqui na frente, no dia do juízo, as nossas palavras, o que você prega e o que você não vive, vai ser ponderada na balança do Senhor. Então, nesse sentido, a gente é diferente. No resto, nós somos iguais. A guerra é a mesma. Os demônios são os mesmos. Eu viajo o Brasil todo, irmãos, pregando no Brasil. Não tem uma cidade que eu não chego. Há uns dias atrás eu estava lá numa cidade na fronteira com a Venezuela, chamada Guajará-Mirim, do lado de uma outra cidade chamada Guaiará-Mirim. É uma do lado da outra. O que separa na fronteira do Brasil com a Venezuela. Do lado de cá Brasil, do lado de lá Venezuela. Fala assim, é porque lá é diferente. Não, o diabo é o mesmo. E parece que sempre alguém acha que tem mais guerra do que o outro. A sua guerra não é igual à minha, não, é de todo mundo é igual. São níveis. Porque os níveis de responsabilidades vão empurrar você para um nível de guerra maior. Sua responsabilidade menor, nível de guerra menor. Mas guerra é guerra. Porque o nosso Deus é um Deus de guerra. Aleluia. Aleluia, irmãos. Números capítulo 21, versículo 14. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque a Bíblia está dizendo assim, olha o que diz. Pelo que diz no livro das guerras do Senhor. Em Israel tem um livro chamado Livro das Guerras. Esse livro pode ser um livro das crônicas ou livro dos reis que relatam todas as guerras. E ele diz que essas guerras eram as guerras do Senhor. Pelo que diz no livro das guerras do Senhor. Vaeb, em Sufa e os vales de Arnon. Por quê, meu irmão? Porque as guerras são as guerras do Senhor, não são as nossas guerras. Os inimigos se levantavam contra Israel. Mas não era contra Israel, era contra o propósito de Deus, que Israel carregava. Israel era a luz, era para ser a luz para as nações. Agora, se eles têm um propósito, irmãos, a batalha ia ser compatível com o nível do propósito deles. Então era maior. Deus conhecendo o futuro, sendo como diz a teologia, Ele sendo presciente, Ele tendo uma ciência, um conhecimento prévio de quase todas as coisas, Ele sabe da nossa vida, então Ele sabe do nosso futuro. O diabo deduz isso. Mas à medida que a gente vai andando, Israel andava, eles tiveram guerra sempre, desde o princípio. Porque o ambiente do reino de Deus é um ambiente de guerra. Ele é o ambiente de guerra. Salmo 24, versículo 8. Tem uma fala do nosso amado Davi dizendo assim: quem é este Rei da Glória? É a pergunta dele.
Quem é esse Rei da Glória? E ele responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas... Eia! Porque o nosso Deus é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. O meu Deus é o Deus da guerra. Meu irmão, não sei se vocês sabem que a tribo de Levi, antes de ser os levitas e tangedores, era a tribo mais violenta de Israel. Mais violenta. Eles, antes de ser tangedores, eles eram guerreiros. Não era aqueles ministros, gente apática, com cara de boca mole, sem expressão nenhuma. Não, eles eram guerreiros. Quando Israel, lembra quando Moisés desceu com as tábuas da lei? Lembra, gente? Que ele desceu, vocês lembram disso? Sim ou não? Quando Moisés desce, ele chega lá embaixo, ele quebrou as tábuas. Outro dia a gente fala sobre isso. Ele quebrou as tábuas. E Deus, ele condenou todas as pessoas que entraram naquela orgia. E Deus mandou executar um juízo. Falou assim: passa a faca em todo mundo, mata todo mundo. Ele deu uma ordem para a nação. Das 12 tribos de Israel, sabe qual foi a tribo? A única tribo que executou o juízo do Senhor, sabe qual foi? A tribo de Levi. Quebrou tudo, matou todo mundo. Então a lealdade, a fidelidade da tribo de Levi perante o Senhor foi testada quando ele teve que executar o juízo e as guerras do Senhor. Então, nesse sentido, irmão, o nosso Deus é um Deus de guerra. É o Senhor poderoso na batalha. O Senhor é poderoso na batalha. Estou falando para morto não, estou falando para um exército. O Senhor é poderoso nas batalhas. Na guerra, o Senhor é o Deus da guerra. Deus é o Deus da guerra. Deus é o Deus da guerra. Se você tem um chamado à parte de Deus, irmãos, você foi chamado para a guerra, Cláudia. Por confronto. Para atividade. Eu olho para a minha vida, irmão, tive um dia de paz em toda a minha vida. Sempre foi difícil. Deus sempre me honrou muito, prosperou a minha vida. Eu tenho tudo que eu preciso. Carro, moro bem, vivo bem, irmãos. Mas o nível de guerra é do mesmo jeito também. Quando vem a guerra, vem para arrebentar. Porque quando a gente carrega um plano de Deus, a gente vai lutar a guerra. E eu acho tremendo, sabe, irmãos? Apocalipse capítulo 17. Versículo 14. Ele está falando aqui nos versículos anteriores sobre os últimos dias. Ele está falando de uma guerra que virá nos últimos dias. E ele está dizendo assim, profeticamente assim: esses inimigos combaterão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá. Você não entendeu? Eles combaterão contra o Cordeiro. Vai tentar lutar. Irmãos, é uma coisa ilógica a pessoa ter medo do diabo. Não tem lógica. Porque o diabo, ele, pela Escritura, ele já está condenado. A Escritura diz que ele vai lançar o diabo e o inferno no lago de fogo. Quer dizer, a sentença dele já está decretada. E o diabo não luta contra Deus.
Quem é ele na fila do pão? Quem é o diabo perante o Senhor Todo-Poderoso? A Bíblia diz que o Senhor, Ele mede os céus a palmos. A terra é o estrado dos seus pés. Os céus, a coroa da sua cabeça. As águas da terra estão na concha da palma da sua mão. O rio Nilo, Eufrates, Danúbio, o rio Amazonas, as fontes do fundo da terra, o aquífero Guarani, maior do mundo hoje. Ele diz assim: todas essas águas estão na concha da palma das suas mãos. Você entende o que eu estou dizendo? Primeira vez que eu fui na Colômbia, tinha um cântico lá na igreja do pastor Castellanos, 23 anos atrás. Eu ouvi uma música lá, que eu saí de lá louco com aquela música. E ele cantava assim: o nosso Deus sairá como um valente guerreará e subjugará todos os nossos inimigos. Gritará, enfrentará, lutará. E era uma música tão dançante. Nosso Deus sairá como um gigante guerreará contra os nossos inimigos. Era muito, sim, porque é o ambiente da guerra. E ele diz assim: eles pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão todos os que estão com ele. Os eleitos, os chamados, os eleitos e os fiéis. Eu gosto desse texto demais. E vencerão os que estão com ele. Os chamados, eleitos, fiéis. Os chamados, eleitos e fiéis. Está ruim para ele. Você compreende, irmãos? Entender isso é uma chave para a nossa vida. Jesus um dia chegou para Pedro e falou: Pedro, eu te dou as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. E ele continua: tudo que 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa será feito. E ele está falando das chaves do reino. É a oração. As chaves do reino é quando a gente se levanta e liga o céu com a terra. É quando a gente traz do céu à terra, ou quando a gente leva a terra aos céus. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é liberado na terra será liberado no céu. Tudo que é desprendido na terra vai ser desprendido do céu. Então essa batalha está vencida, irmãos. Você está em luta? Está choramingando? Se sentindo coitado, uma coitadinha? Encara a guerra. Vai para cima. Vai para cima, irmãos. Tem um homem na Bíblia que eu amo demais.
A história dele é impressionante. Desde pequeno, desde novo. Davi. Pensa um homem que teve luta a vida inteira. Quando Deus começou a falar comigo em cima dessas coisas, eu comecei a estudar a vida dos reis de Israel. A Bíblia diz assim: o primeiro rei de Israel foi Saul. E a Bíblia diz que Saul enfrentou guerras contra os filisteus todos os dias da sua vida. Todos os dias. Quando Saul morre, Davi assume o seu reinado. Durante aqueles 40 anos do reinado de Saul, especificamente 37 anos, quando Saul começa a perseguir a Davi. Então aquele homem, todos os dias, irmãos, tem um salmo de Davi, o Salmo 56, abre para mim. É um salmo de Davi que eu fico bolado com esse salmo. E ele, quando escreve esse salmo, parece que ele está no meio de um conflito muito grande. Olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Então, olha o contexto. É um homem que está sendo perseguido por um inimigo chamado Saul, todo dia. A sensação que ele tem é mais emocional do que às vezes física e real, porque ele tem uma sensação de que esse homem está o dia todo, ou todo dia, espreitando ele. Ele está no meio de uma guerra. Ele fala assim: esse homem procura me ferir todo dia, ele me oprime todo dia. Sabe, alguém que está sufocado, apertado. Eu gosto muito do Salmo, quando Davi escreve assim: como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mas sabe o que é a corça? A corça é um animal da montanha, e ela, para fugir dos seus inimigos, é um animal montês. Ele tem que subir aos lugares altos da montanha, e ela tem muita habilidade e força. É por isso que o Abacuque diz assim: é Ele que me dá os pés da corça para subir aos lugares altos. Lembra a oração de Abacuque? Quando diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, os animais sejam arrebatados dos currais, a terra não dê alimento. Pensa assim, é uma catástrofe geral, fome, não tem nada. Ele diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me dá os pés da corça para subir aos lugares altos. Então, quando Davi diz assim: como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira minha alma. Pensa num animal fugindo do inimigo, do algoz dele, e ele está subindo. Eu ando de bicicleta, estava conversando com o irmão ali. O desafio de um ciclista é a subida. Lá em Patinga tem muita subida. Tem subida lá de 4 quilômetros, 5 quilômetros. Aí você vai. O ar vai faltando. Vai faltando ar. E ele está nesse sentimento. Ele está quase sem ar. Mas ele tem que fugir do inimigo. E ele está desse jeito. Uma corça suspira. Ela respira para puxar o ar, para fugir do algoz dele. E ele não tem mais quase ar. Esse homem está passando por isso. Verso 2. Os que me espreitam continuamente
querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Verso 4. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Eu nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que um homem pode fazer contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? É uma coisa simples. Mas esse homem, ele está o tempo todo fugindo desse inimigo. Verso 5. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. 6. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da minha vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esse homem, irmãos, durante quase toda a sua vida, lutou. 37 anos, irmãos, fugindo de um inimigo que às vezes parecia um inimigo invisível. Parece que ele estava ali do lado de lá, podia estar longe, mas a sensação é de que ele estava ali. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Ele estava o tempo todo fugindo, o tempo todo sobressaltado. Sabe o que é isso? Eu não sei se você já foi assaltado. Há um tempo atrás, a Rebeca, alguns anos atrás, a Rebeca e a Neiva estavam na porta da casa do meu sogro. Eu liguei para ela, eu estava embarcando no aeroporto de Vitória para voltar para Belo Horizonte. Eu estava pregando lá. Eu cheguei na sala de embarque, eu estou dentro da sala de embarque. Prepara aí, para você me pegar no aeroporto. A hora que eu estiver dentro do avião, eu te aviso. E ela pegou, juntou a Rebeca, vamos embora. A Rebeca com o telefone. A Rebeca saiu, na época era adolescente, mexendo no telefone na rua. E dois rapazes vindo. Aí eles vieram pela calçada, de repente um veio pela calçada, outro veio por cá. Um pegou a Rebeca, o outro chegou com a Neiva. A Neiva entrou dentro do carro, e a Rebeca entra no carro. E a Rebeca assim, adolescente na época. E ele meteu a quadrada na cabeça dela assim, pau! Ela sentiu o impacto. Você é a polícia, tia? Você é a polícia? Não, não sou não. Levanta a camisa aí. Ela levantou a camisa. Sai do carro, filha, sai do carro. E ela, a Rebeca, querendo preservar o iPhone. Adolescente. Quando ela foi esconder o telefone, apertou, ligou o telefone, fez assim, psh, o cara tomou o telefone da mão dela e levou o carro embora. Depois disso, uma moto passando do lado era um ladrão, mesmo sendo. Ela estava emocionalmente tão abalada com aquilo, que ela tinha a impressão de que ela ia ser assaltada a qualquer momento. Então o Davi não tinha somente um inimigo externo que o perseguia, um homem, um inimigo visível, real, é um inimigo real, mas ele tinha um inimigo imaginário, que só a alma dele via. Só ele sentia, ele tinha aquela impressão de que o inimigo estava espreitando ele, querendo matar ele. Ele estava o tempo todo sobressaltado. Compreende? No ano 2000 nós perdemos um filho, morreu um filho dentro de casa. Achamos o Davi morto. Depois disso a gente tinha a sensação, Giovanni, de que ia morrer uma criança a qualquer momento dentro da nossa casa. É o pior sentimento que existe. Botava um de um lado, outro do outro. A gente dormia vigiando. Eu lembro que uma vez, num dia desse, eu desci
E tive a impressão que a Késia não estava respirando. Porque o nosso menino, Davi, morreu de apneia. Tinha 1 ano de idade. Teve uma parada respiratória, acordamos com ele morto dentro de casa. Terrível. Você achar o filho, balançar, gritar, ajoelhar, orar. Abracei ele, eu lembro como fosse hoje. Abraçar o corpo dele gelado. Ajoelhamos no chão, oramos, choramos, oramos e nada. Depois da morte dele, a gente achava que um filho ia morrer a qualquer momento. Não era o inimigo real. É um inimigo imaginário. Porque a alma, nossa alma, ela potencializa as coisas. A alma humana, a mente humana, ela maximiza tudo. Você passa a ver o que não está vendo. Você passa a ouvir o que não está ouvindo. Você passa a enxergar o que não está enxergando. E o diabo potencializa isso. É o Davi. E o Davi, quando escreve esse salmo, dá a impressão que ele está na cama, e aquele homem que tentou matar ele várias vezes, os historiadores dizem que Saul tentou matar Davi 19 vezes. Então ele achava que o inimigo, além daquelas vezes que ele pegou a lança e jogou e Davi se desviou. Quantas vezes Davi estava num lugar, Saul ficava sabendo, ia atrás, os homens avisavam Davi tinha que fugir, levantar rápido, correndo, o homem está vindo aí, ele vai matar a gente. Mas há um nível de luta, irmãos, que é só dentro da gente. Quando você entende o que eu estou dizendo? Você passa a ver o que não está vendo. E como a alma ela tem um poder ela pode destruir a gente. Que você passa a sentir coisas e ver aqueles sentimentos como uma realidade. É a verdade. Você ouve o que não está ouvindo. Lembra quando ele diz, ele torce as minhas palavras? O diabo tem um poder de distorcer as coisas. Ele distorce o que alguém fala para você e distorce aquilo que você fala para alguém. Aí você fala assim, não foi isso que eu queria dizer, mas é isso que ele entendeu. É guerra ou não é? Primeira Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Meu irmão, imagina 37 anos correndo esse inimigo. Saul morreu. Posso ouvir um amém, gente? Acabou a guerra. Meu inimigo morreu. Aleluia. Acabou, vou viver, vou respirar, vou ser feliz. Agora eu sou o rei. Nada, irmão. Primeiro dia de reinado de Davi, se tornou rei. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, vírgula, subiram todos para... A guerra acabou? Oh, claro que não. Entende, irmão? Ele ficou 37 anos fugindo de Saul, assume o reinado. Os filisteus deixaram de perseguir ele, a perseguir Saul, e começou a se levantar contra Davi. E subiram todos para prender Davi. Pergunta: ouvindo Davi, ficou parado? Ficou parado? Ficou passivo? Correu? Chorou?
Ele foi contra eles. Ele foi para cima. Você quer desistir? Está fraco? Vai para cima, amigo. Aleluia. Vai para cima. Vai lutar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Fosse lá na igreja, lá em Patim, que estava jogando a cadeira para cima já. Dando uma cadeirada no vento. Olha o diabo aqui. Pau! Sai. Você entende, irmãos? Numa guerra a gente não pode ser passivo. Davi foi contra eles, irmãos. Eu entendo que Davi teve 3 níveis de guerra. Eu chamo isso de guerras interiores, que a guerra interior é dentro dele. Seus medos, suas fobias, os inimigos da imaginação dele, na cabeça dele. Não estou dizendo que você não tem guerra, não. Eu estou dizendo que o diabo, ele coloca coisa na mente das pessoas, fazendo as pessoas ver o que não estão vendo. Eu chamo o segundo nível de guerra, é o inimigo exterior. São os inimigos físicos. Os filisteus eram inimigos exteriores, reais. E tem um outro inimigo que eu chamo de inimigo interno. O interior está dentro, o exterior está fora, mas o interno está perto. E o Davi um dia escreveu um salmo, diz assim: é tu, o meu igual, o meu amigo, que come no prato comigo, foi esse que levantou o calcanhar contra mim. São aquelas pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa. São aquelas pessoas que você coloca perto de você, que senta na tua mesa para comer com você, e que levanta o calcanhar contra você, que fala mal de você, que critica você. Depois você descobre: fulano está falando isso de você. Ai, vagabundo, está dentro da minha casa todo dia, agora está falando mal de mim. É um inimigo interno. E quando eu penso nisso, meu irmão, é o próprio filho dele, Absalão. Era o Aitofel, o seu conselheiro. Quem que era Aitofel? Irmãos, Aitofel era avô de Batseba. Pegou aí? Como diz aí, pegou o código? O Aitofel, e a Bíblia diz que, olha como Davi confiava em Aitofel. E a Bíblia diz assim: as palavras de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão, eram como as palavras do Senhor. Então ele tinha alguém perto dele que ele considerava o oráculo. Pô, esse cara está comigo, é um comigo. Ele fala da parte de Deus para mim. Sabe aqueles irmãos? Eu já passei muito por isso. Aquele irmão que tem sonho, tem revelação, você bota, acredita tanto, confia tanto na pessoa, que você acredita em tudo que ele fala. E foi esse cara que levantou o calcanhar contra ele. Aquele pessoa que está na mesa, na sua mesa, na sua casa. Às vezes é o filho, é o marido, é a esposa. E Jesus uma vez falou: os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Às vezes o seu inimigo está dentro da sua casa, dormindo na sua cama com você. Davi tinha essa pessoa. A mulher de Davi era aquela inconha da Mical. Davi um dia cheio do Espírito Santo, dançando, e ele dançando, e dançando, e ele dançando, e a roupa subindo, e a busanfa dele aparecendo. Quando ele chega em casa, a mulher fala assim, que coisa ridícula. Sabe aquela pessoa que tem que aprovar, validar o cara, mas é a primeira a criticar, que coisa feia, que ridículo. O rei dançando com a bunda de fora. Mais ou menos isso. Vai ficar bem claro para você entender. Entendeu, né? Era a pessoa que era para apoiar, virou o inimigo dele. Da própria casa. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Pergunta, quanto tempo durou essas guerras de Davi? 2 Samuel capítulo 22. Esse texto que a gente leu é o primeiro dia de reinado de Saul. Mas 2 Samuel capítulo 22, verso 1, Davi ele canta um cântico. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus, e das mãos de... Guerra tem tempo de começar, mas guerra tem tempo também de... E ela uma hora vai acabar. Vai acabar. Aleluia. Para não você falar assim, pastor, só fala no Velho Testamento, fala no Novo Testamento. Gálatas 6 assim, e não deixemos de fazer o bem. Tem uma tradução que diz assim, e não cansemos de fazer o bem. Porque as pessoas cansam de fazer o que é certo. As pessoas cansam de orar. Que vê a coisa demorando. Ô guerra que não acaba. A minha está até hoje. Ô luta que não termina. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Mas o Gálatas diz assim, e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Então ele está dizendo o seguinte, se você não parar, não desfalecer, é como o Provérbios diz, se na hora da angústia, você se mostra fraco, está comigo ou não está? Quem está comigo, diga amém. Ele diz, logo a tua força é pequena. A pessoa desiste, cansa fácil, cansa de lutar, cansa de semear. E ele diz, e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Eu estou com 62 anos. Sempre foi difícil, Giovanni. Morreu um menino num ano, 4 anos depois morreu uma filha. Aquela menina morre afogada na piscina. Tiramos ela morta da piscina, levamos para o hospital. Ficou 1 hora morta, Giovanni. E a gente orando, só para a vida, Senhor, só para a vida, só para a vida, só para a vida, só para a vida, só para a vida. Soltou a água, voltou a vida. 1 hora depois, está ali, ó. Se a gente desfalece, que eu me lembro como se fosse hoje, quando nós achamos o nosso Davizinho morto em casa, Cláudia, a gente orando, levamos ele morto para o hospital. Chega no hospital, um discípulo meu, o Anderson, médico. Eu falei, Anderson, o Davi está morto aqui em casa, o que eu faço?
Eu falei assim, você não é médico, você vai dar diagnóstico de óbito, traz ele, corre para cá. Quando eu cheguei, desci do carro, ele estava na porta do pronto-socorro, esperando, colocamos na maca, entramos com o Davizinho, e tentaram fazer reanimação, reanimar, e tentaram de tudo, até ouvir da boca dele assim, meu pastor, chorando ele fez isso, não tem mais o que fazer. Quando a gente, orando pela Rebeca morta, a primeira coisa que veio na mente, sabe qual foi? Não adianta orar. Mas a Bíblia diz que eu não posso me cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos se não desfalecermos. Sabe, irmão, quando eu li esse cântico aqui, é o capítulo 22. Falou Davi as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O capítulo seguinte, que é o 23, versículo 1, vai dizer exatamente quando ele cantou esse cântico. Ele termina o cântico, começa o capítulo 23, verso 1, diz assim: são estas o quê? Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. No último dia, sabe quando teve guerra? Todo o tempo. Volta no capítulo 22. Esse salmo, na verdade, esse cântico, quem lê a Bíblia com frequência, vai ver que é um compêndio, é como se fosse assim, um resumo de todos os salmos de Davi. Verso 2: e disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o baluarte, o meu baluarte e o meu refúgio, o Deus, ó Deus, da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo das mãos dos meus inimigos. Isso é uma oração de um guerreiro. Que nunca dispensou uma guerra. É ele que diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, é Ele. Ainda que as guerras sejam reais, mas a confiança dele estava no rochedo da salvação dele. E ele diz: eu invoco o Senhor, quer dizer, eu oro ao Senhor, digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. 5. Porque as ondas da morte me cercaram, torrentes da impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu vou repetir: o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Oh!
volta. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 8. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque Ele se indignou. Se tem alguém que luta por você, é o Senhor. Se tem alguém que vai se levantar do seu trono e vai despedaçar os nossos inimigos, sejam eles interiores, sejam eles externos, ou sejam eles internos, Ele vai te livrar das mãos de todos eles. E Ele continua: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos do céu e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou Ele os céus e desceu. Ele desceu. É poderoso demais isso. Ele desceu. Sabe a sensação que a gente tem às vezes, irmãos? De que o guarda de Israel está dormindo. Que o guarda de Israel está cochilando. E ele não se importa. Que é assim que a gente se comporta quando a gente não se levanta e ora e confia, porque Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Aleluia. Baixou Ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. E essa palavra escuridão não é escuridão é da presença, é a pressão da presença dEle. 11. Cavalga um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, diz assim: não são eles espíritos ministradores da parte do Senhor para servir os santos? São eles. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Você tem noção do que tem aqui dentro? Pastor Giovanni orou: Senhor, abre os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos de Geazi, para que ele veja os exércitos celestiais. É uma coisa tão religiosa, irmão, você sair da sua casa, vir para um culto como esse e não acreditar no que eu estou te falando. Os anjos, como diz o Hebreus, o livro de Hebreus, dizendo assim, são eles espíritos ministradores, vindos da parte de Deus, para servir os santos. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, e foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. E você acha que é o diabo que está te levando para o deserto?
ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o diabo usava a palavra de Deus. E o diabo chegou para ele, depois de 40 dias, 40 noites, jejuando, com fome. Ele falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Agora, quem precisa provar alguma coisa? Quem precisa da aprovação de alguém? Quem precisa ser validado por alguém? Quem chamou Deus, quem chamou vocês foi Ele. Quem te levantou foi Ele. Então a gente não precisa disso, irmãos. Eu sou filho de Deus. E Jesus olha para ele e fala assim: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, irmãos, sabe o nosso problema? Você confiar no que você sente e não confiar no que está escrito. Eu sou filho de Deus. Alguém pode pensar assim: ah, apóstolo, você se acha? Eu não me acho, eu tenho a certeza. Eu sou filho de Deus. O diabo pega Jesus, leva ele no alto do pináculo. Aleluia. Olha para Jesus e a tentação é os reinos, o orgulho, a soberba, o poder. Olha os reinos dessa terra. Tudo isso me foi dado, e tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O diabo levou Jesus no alto. Mas se alguém quer subir no alto, tem que aprender a descer. É o diabo que fala isso. Você tem que ser grande. Nada, irmãos. Tem que ser servo de todos. Vocês não precisam ser a maior igreja da cidade. Vocês precisam ser relevantes na cidade. Não precisa ser o maior. É o diabo que leva as pessoas no alto do pináculo. Está vendo aí, ó? Assedia, seduz com o poder. Quantos seguidores você tem? Tem uns que não são meus seguidores, são meus perseguidores. Não preciso disso. Eu não apago um comentário negativo que a pessoa faça no meu Instagram. Deixa ele pensar. Não foram muitos, mas nada disso me afetou. Aleluia. Aleluia. Jesus olha para o diabo e fala assim: deixa eu te explicar uma coisa, ô capiroto. Somente a Deus eu adorarei. Somente perante Deus eu me curvarei. A Bíblia diz que quando ele é tentado essas 3 vezes,
os anjos desceram e o serviam. Aleluia, irmãos. Hoje tem refrigério para você que está lutando, que está no meio de uma guerra, porque você vai invocar o Senhor e Ele vai te ouvir. Ele vai descer do seu alto trono e vai lutar. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. 12. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso refulgar das suas narinas. Do alto me estendeu Ele a mão, e me tocou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Aleluia, aleluia. Você vai invocar o Senhor, você vai orar hoje como você nunca orou. Que o Senhor desce dos céus, Ele troveja dos céus, Ele despede setas e desbarata os nossos inimigos. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia. Meu Deus, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Quem tem se sentido impotente diante dos inimigos da sua vida, levanta a sua mão. Levanta a mão, irmão. Fraqueza na Bíblia é sinal de dependência. Eu sou forte quando eu sou fraco, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E para terminar, o livro de Joel diz: diga ao fraco, eu sou forte. Quero orar com você, meu irmão. Estou nessa batalha, mas eu sou soldado. Você nunca vai transformar um homem de Deus, uma mulher de Deus, num guerreiro, tratando um guerreiro com Nutella. Entende, filho? Entendeu, pastor Giovanni?
Você nunca vai ser transformado num guerreiro. Um guerreiro. Se você ficar fazendo corpo mole agora. Levanta a cabeça. Eu fui militar. E o treinamento militar, ele não é fácil. Ele é duro. E eu lembrei de uma coisa agora eu vou encerrar. Aquele filme, quando eu assisto um filme, Claudinha, a Neiva fala que eu sou crente demais, que eu vejo Deus em tudo. Eu assisti aquele filme Coração Valente umas 35 vezes. Eu gosto do Wallace. Quando ele grita, Freedom! Eu gosto demais. Mas aquele filme Robin Hood, com Russell Crowe, o pai dele deixou uma espada enterrada num monumento dentro da antiga propriedade que era do pai. Um dia entregaram a espada para ele. E no final do filme, ele tira a empunhadura da espada. E está gravada uma frase naquela empunhadura. E a frase é a seguinte: lute, lute, até que cordeiros se tornem leões. Eu vou ler de novo, falar de novo. Lute, lute, até que cordeiros